Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Esse é o segundo episódio da História Nova. Se você não viu o primeiro, o link está aqui embaixo na descrição. E hoje, provavelmente, a gente encerra a fase de preparação, em termos gerais, para essa história. E eu quero focar basicamente em duas coisas. Em definir melhor os personagens, eu quero descobrir quem eles são, e na definição do tema da história também, né? O subtexto, qual é o assunto que vai nortear a nossa premissa. E aí, com isso, a gente vai ter tudo que a gente precisa para começar a escrever. Na última sessão a gente fez esse mapa mental aqui, né, onde surgiram vários termos, várias palavras que podem levar a gente a direções criativas, né? E como eu havia dito no primeiro vídeo, eu quero trabalhar com vários personagens, né, pelo menos uns 3 ou 4, além do nosso autômato, que é a figura central da história. E definindo as personalidades deles, os objetivos, os gostos, a gente começa a entender onde estão os conflitos, onde podem aparecer os conflitos na história. Então, por exemplo, aqui nós temos separação e família, né? Foi uma das últimas ligações que a gente fez no episódio passado e eu estou muito inclinado a esse ser o tema da nossa história, né? A questão da importância da separação e das reuniões, né? Na nossa vida, na vida dos seres humanos. Então, esse pode ser um bom tema para a gente trabalhar. A gente tem aqui também nostalgia, saudade da juventude, né? De uma época melhor que ficou no passado. A gente também pode trabalhar isso em paralelo, né? Porque o nosso autômato pode ter fragmentos dessa memória desse tempo bom e ao mesmo tempo ele não é totalmente humano. E a gente pode ter um personagem, como a gente estava planejando, mais velho e que queira correr atrás desse tempo perdido, né? Correr atrás da juventude dele. Então vamos tentar organizar um pouquinho essas ideias e descobrir alguns personagens para a nossa história. Aqui a gente tem primeiro o link para aquela notícia que eu encontrei no episódio passado sobre o casal que resolveu marcar, né, pontuar a separação deles percorrendo a muralha da China. Cada um veio de uma direção e eles se encontraram no meio e deram um abraço para se separarem de vez, né? Então isso é uma coisa interessante que a gente vai usar de alguma forma. A gente também pensou numa trupe de itinerantes, né, de atores itinerantes. A gente vai ter o mais velho deles, né? E ele vai ser o estopim, vai ser a pessoa que vai gerar toda a história. A gente ainda vai descobrir qual vai ser, né, o gatilho para isso, a gente vai definir isso daqui a pouco. Então vamos pensar aqui. Primeiro a gente tem esse velho ator que deseja voltar para o lugar onde passou sua juventude. Aí nós temos porquê, né? E algumas opções podem ser a família. Então é o medo de terminar a vida sozinho, né? Isso aqui então pode ser a família ou um grande amor, né? Um amor de juventude. Então esse é o nosso personagem número 1. O segundo personagem pode ser alguém que vive com esse senhor e meio que ajuda, né, o senhor nos espetáculos, né, nas apresentações. Certo. Qual seria uma característica particular dele, né? Ele gosta de colecionar coisas. O que a gente não sabe. E não sabe mesmo, não tem nada na cabeça agora. Eu vou deixar isso em aberto. E terceiro, a gente tem o casal, que decide se separar amigavelmente, como o casal da nossa história, né? O casal de artistas que resolveu se separar, mas não havia necessariamente nenhum tipo de sentimento ruim entre eles, né? E eles embarcam na jornada com o velho ator. Por quê?
porque eles sempre desejaram conhecer esse determinado lugar para onde o ator está indo, mas eles não têm condições, então a gente pode dizer aqui que eles são pobres, né? Vou deixar aqui totalmente fora do desconectado do texto, só para lembrar. E eles embarcam na jornada com o velho ator porque assim existe a possibilidade de conhecerem onde sempre desejaram estar juntos, né? Então eles planejavam conhecer esse lugar enquanto eles estavam juntos. E aí logo depois que eles decidiram se separar, o velho ator vem com essa proposta deles seguirem para esse lugar. E por coincidência ou não, a nossa ilustração mostra a cidadela, né? Um lugar que eu criei sem pensar muito bem no propósito, né? Eu não sei o que tem ali, mas ela tem uma ponte unindo duas partes da cidade. O casal de artistas da vida real marcou a separação percorrendo uma ponte. Então isso aqui existe a possibilidade da gente fazer o final deles nessa ponte de alguma forma. Quem sabe essa última performance não é do velho e sim do casal. Então vamos deixar isso em aberto. Então aqui nós temos 3 e 4 aqui, né? Porque nós temos 4 personagens que vão partir nessa viagem. E além disso a gente tem o autômato, obsoleto, abandonado pelo seu antigo dono. Vive nos arredores do destino do grupo de atores. Então eles vão cruzar com ele de alguma maneira e ele vai agir como um recurso ali para mudar qualquer que seja a situação em que eles estejam. Beleza, então a questão dos personagens já está resolvida e a gente pode pensar no tema como que eu falei mesmo, né? Para as pessoas. Como as separações, a solidão e as reuniões são importantes para as pessoas. Isso é um bom tema para a gente trabalhar, não precisa ser nada muito profundo, afinal é apenas um exercício de escrita criativa, mas isso nos deixa com uma questão interessante, né? Porque a gente pode trabalhar a oposição entre um autômato que tem fragmentos de memória, que lembra de um tempo que foi melhor, ele pode ter algum vínculo com seu antigo dono, e ao mesmo tempo a gente tem um senhor, né, um velho ator que está totalmente desconectado do seu passado e que deseja, né, refazer esses laços. Então a gente pode traçar alguns paralelos aí, por isso que eu não botei ali no tema como as reuniões e as separações são importantes para os seres humanos. De repente a gente pode concluir que os autômatos também têm essa mesma necessidade, eles podem lidar com essas relações da mesma maneira. Eu acho que dá para fazer até como se fosse aqueles filmes de jornada, né, onde os personagens vão se agrupando pelo caminho. Então, de repente, o velho ator com o seu auxiliar podem sair de um ponto X e eles percorrem, né, uma trajetória e pode haver uma cidadezinha, alguma coisa onde existe o casal e eles fazem a curva. O robozinho fica em algum lugar por aqui para o destino final ser aquela cidade suspensa onde existe a ponte, né? E aqui no meio a gente pode ter aquelas montanhas que aparecem na ilustração, né? Então por isso que eles precisam fazer essa jornada, todo esse trajeto aqui. Isso aqui é menos que um rascunho, um negócio muito primitivo, só mesmo para poder eu tentar entender, né, o que vai ser feito, qual vai ser a trajetória dos personagens. Então é isso. Começa tudo aqui com o velho ator,
e o seu auxiliar. O casal é a primeira parada. O autômato está aqui. E o destino, que é onde vai acontecer provavelmente o clímax da história, é aquela cidadela suspensa. E aí a gente vai ver o que é preciso para entrar nessa cidade, né? Quais são as dificuldades, o que vai ter mudado durante essa jornada até o ponto que eles conhecem o autômato. Acho que vai ficar interessante. Eu vou inclusive trabalhar nesse rascunho aqui, transformar num mapa decente na nossa série de World Building, né? Universo, Planos e Fugas. Então quem sabe em algum momento durante essa história eu não posso usar aqui um mapinha mais elaborado, com alguns elementos diferentes, né? Eu vou guardar isso aqui como um rascunho, como uma referência, para desenvolver mais na frente. Mas é interessante que a gente vai ter realmente aqui situações diferentes, contextos diferentes para separações diferentes, né? Então cada ponto desse, cada personagem está lidando com a separação de uma determinada maneira. Faltou a gente definir qual é a questão do dono do autômato, né? Que eu vou deixar aqui. Não sei se ele vai ser realmente um personagem, então eu vou botar assim. Dono do autômato. Ele é rico, abandona porque ele está fugindo e é obrigado a deixar boa parte de suas coisas para trás. Aqui eu resisti à tentação de transformar esse personagem num vilão. Eu acho que vai ser mais interessante essa história se eu não tiver nenhum vilão óbvio, pelo menos não de início. Eu quero ver como esses personagens se relacionando, como dali podem surgir os conflitos, para aí sim pensar na construção de um vilão. Então, em princípio, ele foi obrigado, porque ele está fugindo, né, a deixar os seus pertences para trás, e ele considera o autômato um pertence, né? E aí ele fica nesse lugar. Beleza. A gente já tem o suficiente para trabalhar então na nossa premissa. Não vai ser tão diferente assim do que a gente estava pensando no episódio passado. Então eu vou dar só uma adaptada no que a gente tem aqui. Pronto, isso aqui podia ser a sinopse para as costas do livro, né? Velho ator percebe que seu tempo está acabando. Após uma apresentação particularmente difícil, decide encerrar a carreira em sua terra natal. Então parte nessa jornada com seu auxiliar. No caminho, novos encontros vão acontecendo, transformando aquela jornada em uma experiência única e transformadora para todos. Tá bem vaga, por que tá bem vaga? Porque eu ainda não sei o que vai acontecer exatamente. Mas é o nosso ponto de partida. Então eu vou colocar ela aqui no nosso cantinho. Não menciono o autômato nem o casal nessa premissa, porque eu acho que o gatilho realmente vai ser esse velho ator. E agora, para a gente encerrar, eu poderia fazer uma coisa que eu nunca fiz nesses exercícios, que é a construção de um outline pequenininho, né? Um pequeno planejamento de como eu vou fazer essas cenas, como eu vou construir essas cenas. Então temos aqui uma previsão numa primeira cena, né? Fim da apresentação. O velho ator sente o peso da idade e se entristece, conforme seu pequeno público se afasta. Sozinho decide que ele é quem escolherá o próprio fim.
Eu tenho aqui muito por alto, né, como eu quero que as coisas se desenrolem nessa cena, e é isso que acontece no outline, né? O outline não é a descrição da cena em sua totalidade, até porque ficaria sem graça escrever depois. Eu só vou sinalizando no outline, pelo menos funciona assim comigo, né? Eu vou sinalizando no outline aquilo que eu já tenho claro na minha cabeça, aquilo que eu já tenho mais ou menos resolvido, e de forma sequencial para que depois, quando eu for escrever, eu veja essa cena se desenrolando. E logicamente não é nada escrito em pedra, tudo isso pode mudar conforme a escrita de verdade for acontecendo. Mas então a gente já tem o que poderia ser a cena 1. Na cena 2 a gente apresenta o auxiliar, né? Beleza. O homem acaba de fazer um excelente negócio, segundo ele, acaba de gastar seu último dinheiro em um item para sua coleção. Os poucos aplausos devolvem sua atenção à apresentação. Satisfeito, ele vai ao encontro de seu mestre para ajudá-lo a desmontar as coisas. Então, ele pode realmente não dar muita atenção, né, ao trabalho do velho ator, ele pode simplesmente acompanhá-lo por questão de comodismo, né, de estar numa zona de conforto ali. E eu ainda estou em dúvida se eu vou colocá-lo satisfeito porque ele acabou de conseguir um item ou frustrado porque não conseguiu. Então depois eu vou ver o que é mais vantajoso aí. Mas ele vai ao encontro do velho ator no momento em que ele decide fazer essa viagem, né? E aí vamos ver se ele vai gostar, não vai gostar, como é que o velho vai convencê-lo a seguir com ele. Beleza. E a terceira cena eu acho que pode ser em relação ao abandono do autômato, né? Beleza, então aqui a gente já tem um estudo da terceira cena. Um veículo cruza a estrada com pressa, rebocando outros dois carros abarrotados. Dentro dele, um homem bem vestido enxuga o suor da testa. O condutor alerta sobre o excesso de peso e ele, hesitante, se desfaz dos carros antes de acelerar e desaparecer na poeira. Então, em princípio, isso é tudo que eu quero mostrar desse personagem. Talvez numa história seguinte eu mostre por que ele está fugindo, quem que está atrás dele, que item de valor será que ele possui, né? Enfim, todos esses motivos, esses porquês eu vou definir mais tarde, pelo menos é a minha intenção agora. O importante é desse carro surgir o nosso autômato que vai passar a viver ali sem entender muito bem o que é que aconteceu. Sobre o casal, eu acho que eu não devo introduzi-los nessa fase de apresentação. Eu acho que tem que ficar alguma coisa para surpreender o leitor, né, no segundo ato da história, quando a premissa já tiver assumido uma certa forma, né? E aí, quando tudo já tiver estabelecido, esses personagens apresentados, entram os elementos novos, que são os dois personagens que podem ser atores também, né, que fazem performance de alguma maneira. A gente pode dar especialidades diferentes para o velho e para esse casal. A gente ainda vai ver, de repente, por eles serem atores, é que esse encontro vai ser facilitado. Mas enfim, a história já está tomando forma, a gente já tem aí a premissa, já tem os personagens, já tem mais ou menos um rascunho da jornada em que ela vai acontecer, e existe um pequeno outline para a gente usar como guia. Eu estou bem empolgado para descobrir quem são essas pessoas, como elas agem, como elas falam, e principalmente a interação ali que vai surgir entre elas. E eu acho que semana que vem a gente tem tudo para começar a nossa escrita propriamente. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a playlist do nosso novo projeto, Universo Planos e Fugas. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.